O nosso tema do mês é amar é servir. É melhor dar do que receber. E o tema de hoje é motivação para servir. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Aleluia! Eu vou ler numa versão mais simples, que facilita a compreensão, e a gente precisa fazer opções que ajudem ao nosso entendimento, ok? Então talvez seja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas o sentido é o mesmo, só vai facilitar a sua compreensão. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13, está escrito o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E quando a gente fala em liberdade, é toda a liberdade que você imaginar. Nós não estamos falando apenas aqui de prisões, aquelas prisões de quem faz coisas erradas e tem que ficar lá preso, etc. Mas muitas pessoas, a maior parte da população é presa em problemas, em pensamentos, em traumas, etc. e tal. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês foram chamados para serem livres, nada vai prender vocês, porque a prisão é uma maneira de limitar você na sua maneira de pensar, na sua maneira de sonhar, na sua maneira de viver, de projetar a sua vida, de conquistar as suas coisas. Então, irmãos, você foi chamado para a liberdade. E aí, então, depois disso vem uma advertência. Mas usem a liberdade não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei, todo o mandamento do Senhor se resume nisso: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês... Isso não acontece conosco aqui, tá, irmãos? Aqui é para outras pessoas em outros lugares, né? Mas se vocês se mordem e se devoram, só faltou colocar aqui, né? Se vocês são bichos ferozes, né? Cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso, eu lhes digo, vivam pelo Espírito, pela vontade do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, que desse modo vocês não vão satisfazer os desejos da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário à vontade do Espírito Santo, e o Espírito Santo deseja aquilo que é contrário à vontade da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei do pecado, que obriga você a fazer aquilo que a sua carne quer. Daí então vem a questão da liberdade, porque quem não ganhou um novo coração não consegue dizer não à vontade da carne. Por exemplo, sabe aquela história de pessoas que bateu, levou, né? Por quê? Porque ela não tem condições de parar, de refletir e dizer, eu não vou reagir dessa forma. Comigo é na mesma moeda. E na mesma moeda, né, na antiga lei de Moisés, olho por olho, vai chegar um momento que vai ficar todo mundo cego. Então, não pode ser dessa forma. Aí ele diz, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio. Não dá para ficar sentindo ódio de ninguém. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que, como antes já o tinha dito, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é
paz, é paciência, é ser amável, é ser uma pessoa bondosa, é ser fiel, é ser uma pessoa mansa, é ter domínio próprio. E talvez você diga, misericórdia, então eu preciso nascer de novo. É por isso que a gente fala, né, que as pessoas de fato precisam ter um encontro com o Senhor, porque no encontro com o Senhor a gente ganha um novo coração que é capaz de viver tudo isso, porque com o coração duro, frio, malvado que a gente nasce, a gente não tem condições de viver isso não. Então ele fala, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Meus irmãos, misericórdia, né? A situação chega a um ponto que o apóstolo Paulo tem que escrever uma carta e dizer, olha, vocês estão devorando uns aos outros, é porque o negócio estava feio, né? E infelizmente, onde tem gente, tem confusão e tem problema e precisa ter alguém para dizer, gente, não é esse o caminho. Vamos voltar ao foco, vamos respirar fundo, vamos, né, se acalmar e pensar, o que a gente tem que fazer quando acontece esse problema? E aí seguir nessa direção. Então, Paulo escreveu essa carta porque os irmãos tinham se convertido, estavam indo muito bem, mas de repente começou a ter os problemas. E para piorar a situação, chegou uns irmãos que supostamente tinham mais experiência e a realidade deles lá era mais ou menos parecida com a nossa, guardada, evidentemente, as devidas proporções. E quais eram essa situação? A maior parte de nós viemos do catolicismo. Então a gente foi formado com uma cabeça, com uma série de ensinamentos, e quando a gente começa a ler a Bíblia, que a gente teve uma experiência com o Senhor, a gente começa a perceber algumas coisas, a gente começa a questionar e descobre que não é exatamente da maneira que tinha sido ensinado para nós. Por exemplo, a questão do purgatório. Eu sempre gostei da questão do purgatório, porque se de repente Jesus voltasse ou eu morresse, porque tem duas situações, né? A pessoa fala assim, Jesus está para voltar há 2000 anos e não voltou ainda. Sim, mas cada pessoa vai esperar Jesus no máximo aí 80, 90, 100 anos, porque aí a pessoa morre e acabou o tempo de espera dela. E eu sempre penso assim, bom, se eu morrer, se Jesus voltar e eu não tiver lá tudo isso, pelo menos eu tenho a questão do purgatório, fico lá um tempo lá, né, esperando resolver o meu problema e eu tenho uma nova chance. Mas a Bíblia não ensina isso, não coloca as coisas dessa forma. A Bíblia deixa muito claro que aquilo que a gente tem que resolver, a gente tem que resolver nessa vida. Por isso que tem tanta palavra do Senhor falando para a gente perdoar, para não se ficar guardando mágoa, ira, etc, etc e tal. Mas tem outras tantas coisas que a gente foi ensinado. E com esse povo era a mesma coisa. Eles faziam parte da religião deles, que seguiam a lei de Moisés, e eles imaginavam que a lei de Moisés, que virou uma religião para eles, estava sendo aperfeiçoada com a vinda de Jesus Cristo. Então eles queriam continuar com a mesma religião que eles tinham e só mudando algumas coisas e fazendo uma espécie de mistura. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não é nada disso, vocês não entenderam como que é o Evangelho, como é o reino de Deus. Então ele escreve essa carta e começa a ensinar os irmãos aquilo que tem que ser feito, e depois na sequência ele começa a bater na questão daquilo que é vontade da nossa carne e aquilo que é vontade do Espírito Santo. Nós nascemos, né, já com uma natureza ruim, e é impressionante porque ninguém ensina uma criança a mentir. Você já pegou uma criancinha bem pequena mentindo? Gente do céu, é um negócio impressionante, né? A primeira vez que eu vi uma criancinha pequena mentindo, eu não me conformava. Meu Deus do céu, mas isso vem com uma programação de fábrica para ser mal. Porque primeiro a criança começa a mentir, e tem criança, não sei se você já observou, que quando está no colo, ela já dá tapa na cara da mãe. É um negócio impressionante.
Gente do céu, como é que pode? Porque vem de fábrica. Então o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar todas essas coisas e ele começa a explicar como é que isso funciona. Por que que as pessoas são ruins? Por que que elas, né, são bravas? Por que que elas são arrogantes? Por que que elas gostam de pisar e humilhar as outras pessoas? Porque isso é da natureza carnal, uma natureza pecaminosa, uma natureza que foi estragada por conta do pecado. E a partir desse momento que ele fala isso, ele começa a explicar então como é que a gente tem que ser a nossa natureza. Ele fala assim, olha, a natureza de vocês tem que ser guiada pela vontade do Espírito Santo. E aí a gente vai ver como que a Bíblia vai se completando. Porque quando a gente faz a oração do Pai Nosso, muitas vezes a gente passa batido na parte que diz, Senhor, que seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Ó, se a vontade do Senhor no céu é feita, ninguém questiona, porque todo mundo sabe que é assim mesmo. Quando se pensou em não fazer no céu a vontade do Senhor, foi no momento de rebelião de Lúcifer e a gente sabe o que aconteceu. Agora na terra não, na terra o negócio é diferente. E aí a questão é, na nossa casa a vontade do Senhor é feita? Na sua casa a vontade do Senhor é feita? Claro que aí depende, né? Porque às vezes nem todo mundo na família é convertido, etc e tal. Então não dá para cobrar isso. Mas aí vem uma pergunta ainda mais específica, uma flecha mais direcionada, uma flecha com GPS. Mas na sua vida, que já tem uma experiência com o Senhor, a vontade do Senhor está sendo obedecida como deveria? Ou você ainda tem que fazer uns ajustes? Claro que todos nós ainda temos que fazer ajustes. Mas então Paulo começa a corrigir isso e a ensinar, a dar direção, porque quando a gente erra, porque a gente não sabe que está errando, é uma situação. Mas a partir do momento que a gente sabe o que deve fazer e não faz, aí é diferente. Mas a partir do momento que você sabe o que tem que fazer, então a orientação é para que a gente faça aquilo. Então, se a gente fosse, né, falar com palavras bonitas, né, a carta de Paulo, ela bate em 2 pontos, que é a questão da natureza carnal e da liberdade do espírito, e Paulo chama os irmãos para as soluções práticas do dia a dia, né? A gente tem que ver aquilo que tem que ser feito e fazer. Então, meus irmãos, baseado que Paulo termina a sua exposição dizendo que nós temos que servir as outras pessoas, a gente precisa começar a pensar, mas por que eu vou servir alguém? Porque, falando já da nossa natureza, todos nós queremos ser servidos. A gente não quer servir, a gente quer ser servido. E aí, a gente tem que começar a pensar, então, qual que é a minha motivação para servir? E a palavra motivação, ela pode ser desmembrada de uma maneira bem simples, né, de entendê-la. Motivação, qual é o motivo de uma ação? Qual é o motivo da minha ação? Qual é o motivo da sua ação? O que te dá motivo para agir como você age? Então você vai começar a entender por que você reage de determinada maneira e não de outra maneira como deveria. E há um ditado popular, meus irmãos, que diz o seguinte: quem não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Uma palavra bem dura, né? Mas se a gente precisa e quer entender qual é o sentido da vida, como viver bem, como ter uma vida que vale a pena, como viver todos os planos, todos os sonhos, todos os projetos que o Senhor tem para nós, a gente precisa entender como as coisas funcionam dentro do reino de Deus. Porque nós somos adotados pelo Senhor para fazer parte do reino dele, e nós chegamos no reino do Senhor e a gente não sabe como é que funciona nada. Então a gente é ensinado a cada domingo, toda vez que nós lemos a Bíblia, como nos portar diante do reino de Deus. E se esse texto, esse ditado popular não conta muito, porque afinal de contas não está na Bíblia, e aí eu até concordo com você em dizer isso, eu vou ler um texto do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que ele diz o seguinte: se uma pessoa não cuida da sua família, cuidar é o quê? Servir, porque para cuidar de alguém você precisa servir, você precisa ajudar, você precisa estar lá atento. Se alguém não cuida da sua família, especialmente aqueles da sua própria casa, essa pessoa
está negando a sua fé, e essa pessoa é pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Veja que declaração pesada, porque uma pessoa que não acredita em Deus, ela ainda não foi orientada, ela não recebeu instruções, ela não sabe de fato como as coisas são. Agora, quem já recebeu informação e não está colocando isso em prática, não está evoluindo, ela está travada e por vezes se enganando, achando que é uma boa pessoa, que é um bom cristão, e na prática essa pessoa está só iludida numa religião. E de religião é o que não falta no nosso mundo. Agora, o que falta no nosso mundo são pessoas que colocam em prática aquilo que a Bíblia ensina. Veja você quantos escândalos a gente tem hoje dentro do povo de Deus. Há muitos anos atrás, o índice de divórcio dentro da igreja evangélica era uma coisa minúscula, era bem pequenininho, era a coisa mais difícil do mundo você ouvir falar que alguém dentro da igreja divorciou. Hoje, meus irmãos, a taxa de divórcio, a porcentagem de divórcio fora da igreja é em torno de 50%. E na igreja é muito parecido dos 50%. É um pouquinho menor, mas está quase igual. O que significa que nós crescemos em termos de quantidade em números de pessoas que se dizem evangélicos, mas essas pessoas não estão vivendo o evangelho. Elas podem ter mudado de religião. Não, agora eu sou evangélico, sou uma ótima pessoa. Teve uma época, né, eu que sou velhinha, é legal porque eu lembro de muitas histórias, dá para comparar, né, o antes e depois. Quando uma pessoa dizia assim, olha, pode confiar nesse fulano aí porque ele é crente. Nossa, era uma bênção. Hoje, meu irmão, se alguém fala assim, olha, vou fazer um negócio, se alguém fala assim, olha, eu sou crente, você pode ficar tranquilo, e eu já me armo, sabe, me defendo, porque eu sei que a possibilidade de ser passado para trás é grande. Aí você fala assim, nossa pastor, mas você não pode falar isso. Não, irmão, preciso falar para que você, quando você for fazer negócio com outra pessoa, você não seja enganado por uma pessoa que ainda não tem maturidade na fé dela e está ainda querendo tomar vantagem em cima de você. Então, quando a gente vai fazer negócio com uma pessoa que a gente não conhece, o que a gente faz? A gente se protege, não é verdade? Você vai fazer um contrato, uma compra e uma venda, alguma coisa, você se garante de todas as maneiras. E às vezes quando você vai contratar uma pessoa que se diz irmãozinho na festa, você fala, não, tá tranquilo. Aí você contrata lá um pedreiro. E ele fala assim, olha, eu preciso de 50% para começar o serviço. E aí ele vai o primeiro dia, no final do dia você paga os 50%, ele não volta nunca mais. E aí você vai ficar bem bravo e etc. Então, meus irmãos, a gente precisa entender em que mundo que nós estamos vivendo e ter convicção que, infelizmente, existem muitas ciladas que o inimigo usa para roubar, para matar, para destruir. Roubar sua paz, matar a sua alegria e por aí vai, né? Inclusive o seu patrimônio. Então, você sabendo de todas as coisas, você precisa estar alerta e se defender para não ter problema. Mas, meus irmãos, qual que é o nosso foco? Nós não fazemos parte do reino de Deus, da família de Deus, fomos adotados pelo Senhor e agora nós queremos desfrutar da herança, nós queremos desfrutar de todos os privilégios que nós temos. E ótimo, glória a Deus, nós podemos fazer isso, mas existem deveres e obrigações, então a gente precisa aprender as duas coisas. Então, uma dessas obrigações é a questão que nós precisamos servir e a começar a servir pela nossa família. Então, nós precisamos saber disso para que isso seja uma motivação no nosso coração, seja um motivo da nossa ação para que nós possamos servir a nossa família. Agora, de maneira prática, como é que a gente faz isso? Nós estamos no início de um novo ano. E eu, meus irmãos, acho maravilhoso a maneira como Deus dividiu o tempo em dia, semana, mês, ano, porque é uma maneira da gente reiniciar e recomeçar aquilo que não deu certo. Então, quando a gente chega em dezembro, a gente tem que fazer um balanço do ano. O que deu certo na minha vida nesse ano? O que não deu certo? E
E por que não deu certo? Eu falhei em algumas coisas, deixei de fazer o que eu tinha que fazer, perdi oportunidades, não enxerguei portas que o Senhor abriu, achei que aquele negócio não era para mim, e o outro que teve a mesma oportunidade prosperou e eu estou aqui. Enfim, dezembro é o mês de fazer balanço. Agora janeiro, não. Janeiro é o mês de fazer planejamento. Você tem um ano inteiro pela frente. Então você tem que planejar aquilo que você quer para esse ano. Aí talvez você diga assim, vou para dois extremos. O jovem vai dizer assim, mas eu sou muito jovem, não preciso fazer planejamento nenhum, né? Não precisa, porque você precisa aprender e já deixar claro aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer conquistar dentro da sua realidade. E aí também tem as pessoas que são mais idosas, eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança aqui, estou quase nos braços do Pai, daqui a pouco o Senhor vem buscar, Irmãos, você está vivo, se você entrou em 2025 é porque você tem uma missão ainda, amém? Quem é que não morreu em 2024? Aí diga, eu! Ei, teve uns irmãos que morreram. Então, irmãos, misericórdia. Teve uns de vocês aí que morreram em 2024 e não perceberam, né? Misericórdia. Enfim, meus irmãos, brincadeiras à parte, nós precisamos fazer planejamento. Mas nós não somos ensinados a fazer planejamento. Eu fui ensinado a fazer planejamento quando eu estava na igreja. E aí eu vou, de maneira bem prática, para não ser um negócio chato, extensivo e tudo mais, compartilhar com vocês algumas dicas de planejamento. A primeira coisa que você tem que colocar no seu planejamento para esse ano não é eu vou emagrecer. Isso aí você vai colocar também, junto com a lista que eu vou fazer exercício, mas você vai deixar mais para trás um pouquinho, até porque a maior parte de nós não vai cumprir esse planejamento, né? Mas tudo bem, vamos colocar lá porque precisa ser feito, né? A primeira coisa que você precisa colocar no seu planejamento é: eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, meus irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive essa experiência semana passada. Semana passada, teve um dia lá que eu acordei lá e eu passei o dia inteiro irritado, né? E eu, irritado, né? Não sei você, a gente começa a reclamar das coisas, né? E aí, quando eu fui lá pelo meio-dia, eu fui fazer uma reclamação com a minha mulher lá, numa situação lá, né? Coisa boba, lógico, né? E aí, o Senhor falou para mim assim: você está irritado hoje, né? Você é assim, hoje eu estou irritado mesmo. Hoje cedo você não orou, né? Então por isso você está irritado, né? Eu falei, Jesus, misericórdia, mas nem deu para começar a conversa, né? Já fui nocauteado já logo no início, né? E de fato, aquele dia eu não tinha orado pela manhã. Então eu quero dizer com esse exemplo, meu irmão, quando você tem o hábito de falar com Deus, é impossível você sair da presença de Deus: Senhor, obrigado pela vida. Quantas pessoas dormiram a noite passada e não levantaram, e eu estou aqui, estou andando, estou enxergando, estou respirando. É impossível você fazer essa oração e você olhar para o lado, para o seu cônjuge, o seu filho, quem quer que seja, e você já dá uma patada nele. Você não tem condições de fazer isso, porque você ainda está naquela situação, sabe, de estar falando com Deus e tudo mais, né? E se você prolonga esse relacionamento com o Senhor, não estou falando para você ficar lá 1 hora orando, eu não fico 1 hora orando, mas eu oro um pouco, coloco um louvor, vou ler um versículo, sabe? Vou prolongando o meu contato com o Senhor. Aí, a sua maneira de se relacionar com todas as pessoas melhora, porque você melhorou o seu relacionamento com Deus. Então é por isso que Deus coloca o primeiro mandamento, para você buscar ao Senhor de todo o seu coração, porque quando você busca o Senhor de todo o seu coração, todo o resto melhora. Segundo ponto que você vai colocar no seu relacionamento, no seu planejamento para esse ano: se você é casado, é casada, a segunda prioridade para esse ano vai ser melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge. E aí, se você tem filhos, você vai dizer: pastor, eu não concordo, eu tenho filhos, a minha segunda prioridade são os meus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, você só tem filhos, porque você tem um cônjuge. Então, se você ainda tem esse cônjuge,
cuida desse cônjuge, porque o diabo está doido para destruir o seu relacionamento. Então, cuida do seu relacionamento. Porque relacionamento a dois é difícil, né? As pessoas são diferentes e à medida que a gente vai saindo de um ano e entrando no outro, a gente vai ficando mais diferentes. Eu ando mais ranzinza, mais chato. Então eu sei que eu estou ficando mais chato, eu vou me administrando. Gente do céu, mas eu não posso falar isso não. Que coisa mais azeda. Eu estou ficando um velhinho insuportável, né? Não, tenho que melhorar. Porque se você quer companhia, você tem que ser uma pessoa agradável. Não adianta você dizer, eu sou do meu jeito, mas não, ninguém tem obrigação de gostar de você. Se você quer, né, ter companhia de outras pessoas, você tem que ser uma pessoa agradável. Não estou falando para você se anular, estou falando que você tem que fazer a sua parte. Bom, sabendo que a segunda parte do seu planejamento é melhorar o relacionamento com o seu cônjuge, investir no seu cônjuge, né? E ele, evidentemente, também vai investir no relacionamento com você. A terceira prioridade no seu planejamento são os seus filhos. Os filhos, mais do que nós, eles crescem muito rápido, eles mudam muito rápido e a gente tem dificuldade para acompanhá-los porque nós fomos criados numa época, né, quase perto dos dinossauros, e eles estão agora, né, nessa tecnologia toda, nessa mudança toda de valores, e por vezes é difícil, então a gente tem que correr atrás da informação e saber sim como é que eles estão e procurar entender como é que a gente pode ajudar e não ficar apenas julgando. A gente precisa, né, entender sobre isso. Tem muita informação boa no YouTube que dá para entrar lá, acessar, como lidar com filho de 5 a 7 anos, filho de 7 a 10 anos, com um filho de 10 a 12 anos e por aí vai. Então, cuide bem dos seus filhos, mas não da maneira que você foi ensinado, porque aquilo lá hoje é uma coisa incompleta, você tem que acrescentar mais coisas. E uma boa dica, tanto para o relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, é sobre as 5 linguagens do amor. Se você não sabe o que é isso, não dá para falar agora, coloca lá no YouTube, lá 5 linguagens do amor para marido, para mãe, para pai, para filho. Você vai lá se deliciar, que é muito legal. Tem inclusive teste de como fazer e melhora muito a sua maneira de se relacionar com os seus familiares. Tem pai, tem mãe que fala, eu não consigo me relacionar com um determinado filho porque ele é chato, que ele é... Não, ele tem uma linguagem diferente dos outros que você não sabe como fazer. E com filho também, tem filho que fala, nossa, minha mãe é chata, né? Vai lá e aprende qual que é a linguagem de amor da sua mãe. A hora que você entender qual que é a linguagem de amor da sua mãe, você vai ver que o negócio é diferente. A linguagem de amor, por exemplo, da minha sogra, é atos de serviço, né? Então ela fica lá tentando ajudar a gente o tempo inteiro. Hoje, na hora do almoço lá, minha mulher estava nervosa com a minha sogra lá, que ela querendo ajudar a servir as coisas lá, né? E eu, que conheço, né, bem a minha sogra, tava tudo bem, né? E a minha mulher estava achando que a mãe dela estava lá se intrometendo no negócio, né? E eu falei, bem, é só a linguagem de amor da sua mãe. Deixa ela servir, que ela vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, tá tudo bem, né? Enfim. Então, meus irmãos, sabendo, né, disso, o quarto item que eu quero sugerir que você coloque no seu planejamento para esse novo ano é a sua vida financeira. Oi, como é que vai a sua saúde financeira? Tá tudo bem com as finanças lá na sua casa? Se não está, início do ano é uma ótima oportunidade para você olhar, né, para a sua vida financeira. Meu Deus do céu, o que acontece aqui nesse deserto que nunca tem abundância? Né? Então você precisa ver, você está gastando demais, você está recebendo de menos, o que está acontecendo? Né? E aí tem aquela orientação do profeta Isaías que diz, por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão? Pão significa que tudo aquilo que não é prioridade. Então, de repente, você está lá sem grana, mas você comprou um celular que custou 5, 7 mil reais, você está pagando 60 prestações do celular. E você não precisava ter feito isso. Uma questão de administração, né?
Muito bem, o outro ponto que você vai colocar na sequência disso é a sua vida profissional. Se você trabalha, o que você faz? Como é que você pode melhorar no seu trabalho? Irmãos e irmãs, sempre tem um jeito de fazer melhor aquilo que você já faz. Olha a situação de José no Egito. Ele saiu da casa dos pais dele, foi jogado numa situação que virou escravo. Mas no lugar que ele era escravo, ele se destacou, ele era o melhor naquilo que ele fazia. Aí você pode fazer, mas foi só coincidência. Então tá. Aí ele foi jogado numa prisão. Prisão. Na prisão ele recebeu a chave da cadeia, né? Vamos colocar assim. Porque o carcereiro confiava tanto nele, né, que deixava ele fazer tudo como ele bem queria. Então você percebe que José, ele tinha disposição, ele não ficava naquela, não sou pago para fazer isso não é a minha obrigação, já acabou o meu horário. Se você quer prosperar na vida financeira, você tem que pensar mais alto. Você tem que fazer mais do que os outros fazem para que você consiga conquistar aquilo que os outros não conseguem. Porque se você faz exatamente igual a que todo mundo faz, por que você e não o outro vai receber algum benefício? Não faz sentido. Então, capricha na sua vida profissional aí. Se de repente você tiver que fazer algum curso, alguma coisa, faça. Então você fala assim, mas pastor, isso aqui não serve para mim não. Mas você tem filho, você tem neto, você tem amigo, você não sabe quem Deus vai colocar do seu lado amanhã ou depois de amanhã para você reproduzir tudo isso que eu estou falando. Então se você não guardou o restante que eu já falei até agora, vai ficar gravado, você assiste de novo e depois você reproduz. Muito bem, depois que você fizer a parte profissional, aí vai sobrar tempo, a sua vida vai estar equilibrada. Olha que coisa linda, né? Essa maneira como Deus nos ensina. Sua vida vai estar equilibrada e você vai ter um tempinho para ajudar aqui na igreja também. Clarice falou durante o louvor que a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem poucos voluntários. Mas você precisa estar aqui na hora que sua vida estiver equilibrada, porque também não adianta você estar aqui e a sua casa está pegando fogo lá, o negócio está tudo bagunçado, né? Aqui não pode ser um lugar para você fugir dos seus problemas. Aqui tem que ser um lugar, né? Você vem, você recebe instrução, você recebe orientação, você vai para sua casa, se aplica, começa a funcionar, aí você traz mais gente que vai receber a mesma orientação, vai aplicar, vai dar resultado, e aí depois então você tem como ajudar. E aí a partir disso, aí você vai colocar, né, as questões que você quer. Eu quero fazer uma viagem com a minha família esse final de ano. Não, quando chegar o final de 2025 eu quero ir para a praia. Quero tomar água de coco, quero tirar umas fotos bonitas lá e postar lá nas redes sociais. Se tem vida melhor do que essa, não conheço, né? O pessoal vai dar um monte de curtida, vai ter um monte de gente que vai ficar com inveja de você, né? Mas aí você vai ensinar para elas como é que você fez para poder ir para a praia no final do ano e tá tudo bem. E de repente não é isso, de repente você quer reformar sua casa, quer pintar sua casa, quer comprar um carro, quer trocar de carro, enfim, com a vida organizada, meu irmão, é uma bênção, dá para fazer tudo isso. E aí depois você vai colocar todas as demais coisas que você quiser na sua lista. Quero emagrecer, eu quero fazer exercício, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e vai ser bênção em nome de Jesus. Agora, se você não faz um planejamento, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar naquela música do Zeca Pagodinho, mesmo não gostando da música do Zeca Pagodinho, que é Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meus irmãos, nós não somos assim, não tem nada a ver com o Zeca Pagodinho, tá? Estou só falando da música, da letra da música. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos cabeça ou nós somos cauda? Quem é que lembra? Somos cabeça ou cauda? Nós somos cabeça. O que a cabeça faz? A cabeça pensa, a cabeça planeja, a cabeça tem ideias, a cabeça faz testes. O rabo só reage. Pensa no cachorrinho quando você chega na sua casa, ele não fica lá com o rabinho lá todo felizinho lá, só reagindo, né, que ele ficou ali com você. Então, a palavra fala que nós somos cabeça. Agora, para ser cabeça, você tem que usar esses neurônios abençoados que o Senhor te deu. Peça ideias para o Senhor, peça para o Senhor te dar estratégias, coisas que você não pensou na sua área de atuação, nas coisas que você faz, e Deus vai te mostrar. E você vai desfrutar e vai ser uma bênção. E aí, meus irmãos, se você não fizer um planejamento, você tem que já pensar o seguinte,
né? Eu não sou uma pessoa focada, eu não tenho foco, né? A minha força, a minha energia fica, né, um pouco para cá, um pouco para lá. Eu sou mais um tipo de pessoa que é bombeiro, que só apaga fogo, só apaga incêndio. Não, você tem que ser a pessoa que avança, que tem estratégia, que tem plano. Então faça o seu planejamento e à medida que os meses forem passando, talvez aconteçam problemas, aconteçam imprevistos, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter flexibilidade para se ajustar, para se adaptar, porque a vida tem por ofício ser incerta. Então, não significa que você vai fazer um planejamento e vai dar tudo certo. Não, vão acontecer problemas, o inimigo vai vir para cima, vai querer te parar, não vai gostar que você está, né, fazendo coisas diferentes para conquistar coisas diferentes. Então, você precisa saber que isso vai acontecer, você vai estar preparado, você vai se ajustar e vai seguir em frente em nome de Jesus. Muito bem, então voltando ao nosso tema, que é motivação para servir. Você já recebeu um monte de motivos para agir, do porquê agir, para melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família e com você mesmo. Porque pensa numa coisa boa, é quando a gente está realizado, quando a gente faz um negócio, sabe, que a gente gosta, que no trabalho que a gente gosta, no estudo que a gente gosta, né? Não existe dificuldade, porque se você gosta daquilo, você vai e faz, e nem parece trabalho. Então, nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não use a sua liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros em amor. A palavra fala, todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas te convêm. Quais coisas que não te convêm? Aquelas que quando você começa a fazer, ou até antes de fazer, o Espírito Santo te fala assim, você tem certeza que você vai fazer isso? E aí você fala, mas Senhor, mas outras pessoas falam. E aí o Espírito Santo fala que nem a sua mãe, né? Mas você não é todo mundo. Então, você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, servir ao Senhor significa demonstrar a sua fé, a sua atenção, o seu respeito pela sua família, através de atos práticos. Não adianta só dizer que você ama a sua família, você gosta da sua família, mas você não lava um prato dentro de casa, né? Então não é assim que a banda toca. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, através da carta de Gálatas, Paulo adverte os crentes, os irmãos, que nós precisamos ter uma vida prática, objetiva, com foco. E que a obediência à vontade de Deus, olha que coisa linda, a obediência à vontade de Deus é o remédio, é a solução contra todos os problemas na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Isso é bem profundo e daria uma pregação só sobre isso. Então, meus irmãos, o amor deve ser a motivação principal no nosso coração. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, nós também precisamos lavar os pés das pessoas da nossa casa, das pessoas da nossa família. E para isso, nós precisamos, na maior parte das vezes, primeiro descer até a casa do oleiro, ser amassado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Senhor, para então reconhecer o quanto é bom ter mãe, ter irmãos, ter pai, mesmo que o pai não seja aquelas coisas todas, né? Mas se o Senhor te deu a orientação de como é ser uma pessoa digna, você vai orar para esse pai, para que ele se converta, e a sua vingança vai ser resgatar o seu pai do reino das trevas, para que ele entenda o que é ser uma pessoa de verdade.
Salmo 100, capítulo 2, Salmo 100, versículo 2, de servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, com músicas, com louvor. O serviço ao Senhor, o serviço à sua casa, à sua família, deve ser feito com alegria. Se tiver que fazer um serviço na sua casa lá, aquele monte de roupa para lavar, você fala: Senhor, não tem alegria nenhuma em fazer esse negócio, mas a tua palavra diz que é para fazer com alegria, então compartilha comigo um pouco de alegria para, tocar esse negócio aí, porque não vai ser fácil não. Aquele monte de louça lá na pia, Enfim, o Senhor vai dar graça e vai ajudar você a lavar louça, lavar roupa, fazer o que você tem que fazer, e vai ser uma bênção, porque junto com o Senhor tudo é muito bom. Então, meus irmãos, você está tendo o privilégio de começar um novo ano, de fazer planos daquilo que você quer para esse novo ano, e depois que você fizer todos os seus planos, você ora e se apresenta para o Senhor esses planos. Você fala: Senhor, esses aqui são os meus planos, mas será que eu não ouvi a tua vontade e algum dos teus planos eu não coloquei aqui? Se eu fiz isso, me fale, para que eu viva esse ano de 2025, não os meus planos, mas os teus planos, porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tenho convicção, meu irmão e minha irmã, que se você continuar do jeito que você começou 2025, buscando ao Senhor, você pode ter esse ano o melhor ano da sua vida. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha, e se depender do Senhor, o ano de 2025 será um ano inesquecível para você. Mas você tem que fazer a sua parte. Lembra de Lázaro? Tirem a pedra do túmulo, porque aquilo que é possível para vocês vão fazer, e aquilo que é impossível para vocês, faço eu, diz o Senhor. Amém? Quero convidar você a se levantar. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor esse novo ano que começa, para que seja um ano abençoado. Pai amado, como é bom estar na sua presença, e aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, e nós estamos clamando nesse momento, Pai, para que este novo ano que começa, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos oriente sobre o planejamento que cada um de nós deve fazer, para que nós possamos de fato fazer esse planejamento orientado pelo Senhor, para que nós tenhamos uma direção certa, que nosso foco esteja no lugar certo, para que o Senhor abra as portas, Pai, que até então estavam fechadas, que esse ano, Senhor, seja um ano para o teu povo de portas abertas, que o teu povo possa comprar, possa vender, possa estudar, possa se formar, possa conseguir empregos, Pai, que possam conseguir condições que até então eles não conseguiram. Senhor, que aqueles relacionamentos que estão quebrados, que houve problemas, que houve traumas, que houve injustiças, Senhor, em nome de Jesus, dá estratégias, Senhor, abre os caminhos que estavam impedidos, porque o inimigo se colocou no meio desse relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que haja restituição sobre o teu povo, Pai, que aqueles que perderam recursos financeiros, que haja restituição em dobro, Pai, e aqueles que precisam, Senhor, de libertação em qualquer que sejam as áreas, Pai, eles estão agora apresentando ao Senhor em quais áreas eles precisam dessa libertação, e que eles sejam livres, Pai, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, e nós clamamos, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a tua paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento, que apesar das lutas e dificuldades que alguns aqui estão
enfrentando, Senhor, mas que a tua paz seja o árbitro no coração dessa irmã, para que ela saiba que ela não está sozinha, que o Senhor está sustentando e esse tempo vai passar. Pai, em nome de Jesus, esse irmão que veio pedir, Pai, a tua orientação, a tua intervenção, Senhor, que ele saia daqui convicto que o Senhor está diante dele e que essa situação não é para a morte, mas que o Senhor vai reverter, porque o Senhor é quem dá a última palavra. Pai, nós clamamos também, Pai, em favor de todos os nossos familiares, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, aqueles que estão longe dos teus caminhos. Pai, nós clamamos na tua promessa que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós também clamamos, Senhor, pela Andréia Lúcia de Lima Ribeiro, Pai, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, haja na vida dessa pessoa, Senhor, traga, Senhor, aquilo que ela precisa, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que sobre o teu povo não vale encantamento, nós cremos que nós estamos debaixo das tuas asas e que nós teremos um ano abençoado e que para muitos aqui será o melhor ano da vida deles. Senhor, nos dê vontade de lutar, nos dê coragem de encarar os problemas, os desafios, e que nós possamos dizer que nós não tememos más notícias, porque o Senhor vai à nossa frente. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus, glória a Deus. Tem uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.